Nós estamos chegando na época de Natal e ouvir essas histórias do próprio Cristo que se encarnou, de fato, nos fazem refletir a tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo em nós. E o texto de 1 João, de João capítulo 1, na verdade, ele fala sobre esse verbo, esse Logos, que se encarnou em homem para se revelar a nós. E é bem interessante que, em uma das minhas leituras devocionais, eu encontrei algo incrível em Malaquias 3,16, que diz mais ou menos o seguinte: depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Malaquias 3,16. No Antigo Testamento nós vemos um movimento de Deus, em várias passagens, de amor à criação, de amor à humanidade, de amor àquilo que Ele fez, daquilo que Ele criou. E eu, ao longo da minha caminhada como missionário, palhaço, evangelistas em escolas públicas e privadas de todo o Brasil, uma caminhada que já dura 8 anos, eu visitei muitas igrejas em mais de 20 estados aqui no país. Igrejas oriundas de vários movimentos, tanto históricos, quanto pentecostais, quanto neopentecostais. E em muitos desses movimentos, eu vi pessoas buscando em todo o tempo, incansavelmente, algo que a gente chama de o sobrenatural de Deus. Pessoas que estavam buscando única e exclusivamente o sobrenatural de Deus. E eu, como presbiteriano, reformado, nascido em igreja presbiteriana, entrei em crise, porque eu falei, o que é isso? Eu sempre soube que o Espírito Santo toca os nossos corações, nos guia por onde Ele quer, e o Verbo se fez carne, e isso é sobrenatural. E eu comecei a perceber que Deus, Ele age de várias formas, mas as pessoas estavam focando em dons sobrenaturais, em busca de enxergar o céu. Pessoas que ficavam no hospital, em coma, e quando acordavam falavam, eu fui ao 3º céu, eu fui ao 9º céu. Houve até uma história de um pastor que falou, olha, eu fui até o 3º céu e descobri que lá não pode usar calça jeans apertada. E aí um outro pastor falou, eu fui até o 9º céu, e lá falou que pode. E tipo, o 9º é maior que o 3º. E eu comecei a ver essas histórias e comecei a ficar muito preocupado, porque quando eu olho para Malaquias 3,16 e para João capítulo 1, de 1 a 5, eu vejo um movimento sobrenatural de Deus inverso, onde Ele manda algo divino para se encarnar na criação. E essa criação, ela é divina, ela é sobrenatural. O amor ao próximo é sobrenatural. Antes mesmo de você sair curando pessoas com o toque das suas mãos pelo poder de Deus, o amor, ele vem primeiro, porque ele é algo que Deus entregou aos homens e que os anjos ficam olhando, porque é divino, porque é imagem e semelhança. E esse Logos, esse verbo que a gente enxerga em João capítulo 1, é pelo fato de que João era o apóstolo do amor, e diferente dos outros evangelhos, onde Marcos escreve aos romanos, Mateus aos judeus e Lucas aos gregos, João, ele deixa quase que em aberto para cristãos e não cristãos. E em todo o Evangelho, ele tenta mostrar essa divindade, esse sobrenatural de sair do divino e se encarnar na humanidade. Sim, a humanidade ela é corrompida. Em Adão nós fomos corrompidos e o pecado está em nós por causa da nossa natureza pecaminosa.
Mas através de Jesus, que se encarnou e morreu na cruz e ascendeu aos céus, nós podemos nos tornar novas criaturas. E essas novas criaturas, como justos, Deus vai abaixar os seus ouvidos. Claro que isso é uma forma de explicar um antropopatismo, colocar sentimentos a Deus, mas Ele vai olhar para os justos e vai falar exatamente o que aconteceu em Malaquias 3,16, que aqueles que temiam o Senhor conversavam entre si, e o Senhor se atentou a eles e começou a escrever um memorial sobre aquilo que os justos, em humanidade, mas confiando na promessa de Cristo, estavam conversando. Você consegue imaginar que toda essa peça e tudo que eles conversaram, Deus olhou e se atentou e falou: são justos conversando. Você já imaginou que ao final deste culto nós temos o nosso tradicional lanchinho da IP Alpha Tamboré, onde as pessoas continuam conversando e acaba 8 horas e vamos até as 9, e as pessoas acabam ficando 1 hora aqui, a gente começa a desligar as luzes para ver se o pessoal vai embora? Que aquelas conversas são sobrenaturais, porque elas envolvem comunhão, amor e algo real, algo da criação, algo da imagem e semelhança de Deus. Nós, como novas criaturas, temos sim que nos colocar como pó, como nada, para que Deus seja tudo em nós. Mas também nós devemos olhar para os céus e saber que o Senhor nos ama por completo. E a vontade dEle é cuidar de nós, não em problemas utópicos, mas cuidar de nós em todos os detalhes da nossa vida. E é o que a gente percebe nesse texto, onde do versículo 1 ao 2, Deus trabalha a relação homem eterno, homem-Cristo, e o Cristo como sendo um todo. E do 3 ao 5 é o homem e a sua relação como luz, tirando das trevas. Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. E Ele se encarnou para mostrar que a humanidade é sobrenatural. Existe uma frase muito romântica usada por aí, que é: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa frase é um tanto quanto romântica, porque é estranho pensar: nossa, será que Deus ama esses pedófilos que fizeram tantas barbáries contra 30, 50, 60 crianças? E eu pesquisando para entender se esse era um ditado ou uma frase popular que vinha de algum versículo bíblico, e aí eu percebi que, na verdade, nós poderemos falar algo nesse sentido, mas é melhor falar: Deus odeia o pecado e ama a humanidade. Ele ama a sua criação, e Ele se entristece quando a sua criação está distante da sua palavra. Mas Ele se alegra quando, com a graça irresistível, Ele nos alcança e vê a nossa vida trilhando novos caminhos, novas verdades, novas alegrias. Deus está escrevendo um memorial, pessoal, não só para o livro da vida, para a sua salvação, mas Ele te ama tanto como humanidade, como criação, que Ele está escrevendo aquilo que você tem vivido. E aí entra o nosso desafio como cristãos. Será que nós temos tido boas histórias nos céus? Nos memoriais que Deus escreve de nós? Porque Ele sabe que não cai uma folha da árvore sem que Ele saiba. Nós sabemos disso. E os nossos memoriais? Certa vez, eu falei para os adolescentes que eu trabalho lá na IP Alpha, Campus Alphaville. É muito melhor ser um best-seller como um memorial no céu do que tentar ser um grande famoso de best-sellers na terra. O memorial que nós escreveremos no céu, ele é real, ele é eterno. Ele não apaga
como um fogo de palha. Ele é duradouro. E assim como em João capítulo 1, o texto diz que no princípio era Deus, e nós podemos entender que o princípio é diferente do princípio em Gênesis. Então, na eternidade era Deus, e na eternidade Ele estava com Deus. Essa eternidade nos mostra algo que é infinito, diferente de muitas das coisas que nós fazemos, que são finitas. Que o seu coração e a sua mente estejam atentas às coisas eternas. E essas coisas eternas possam gerar muitos memoriais da criação e da humanidade e das conversas que você tem com o próximo. Porque a revelação é aquilo que Deus fez para com Jesus, trazendo Ele dos céus à terra. E muitos seres humanos hoje querem ir para o céu rápido e falar, eu quero visitar o céu, ver qual é que é. Quando na verdade, Deus já está se revelando. Ainda não é, mas já começou. O reino de Deus já começou. Ele só não foi estabelecido por completo. Mas nós devemos viver nessa esperança. E todas as nossas atitudes, em família, em faculdade, em escola, onde nós estivermos, nós devemos acreditar e viver isto. Porque aí o nosso fardo vai ser mais leve e a nossa vida vai estar dependendo e confiando plenamente no Senhor.